Nesse dia 30 de janeiro de 2026, comemorando o Dia Nacional do Quadrinho, em homenagem a Ângelo Agostini e seu personagem Nhoquim, que foi publicado na revista Vida Fluminense em 30 de janeiro de 1869. Mas aqui eu quero falar, em homenagem a essa data, do fanzine QI, que é esse aqui, Quadrinhos Independentes. Só que a evolução do QI vem da década de 90, quando aqui vocês estão vendo a primeira versão, né, a primeira fase. Por exemplo, isso aqui é de novembro e dezembro de 1993. Dos primeiros e mais longevos que existem até hoje, fanzines no Brasil sobre fanzines. Ele editava, ele publicava e coeditava fanzines dos fanzineiros também, tanto amadores como profissionais do Brasil. Então aqui vocês têm, por exemplo, na capa desse número 5, Edgar Guimarães e o Laudo, que é o quadrinista Laudo, fizeram... Eu vou desligar uma luz aqui para melhorar a visualização. Fizeram o Escroteiro Entrevistado, uma sátira ao Jô Soares, ao programa de entrevista dele, né? Que é uma espécie de livro-zine, o livro de quadrinhos que foi produzido mostrando esse personagem, né? Baseado no Jô Soares, uma brincadeira, né? Tanto que ele está entrevistando aqui o comediante Groucho Marx, né? Tá aqui. E aí tem também, como vocês podem ver, um outro fanzine, Tempo Livre, de outros autores, e dentro do Informativo de Quadrinhos Independentes, IQI, vocês têm aqui a divulgação de vários fanzines de vários autores. Panaceia, na época que publicou Lourenço Mutarelli, Fanzine, que é um fanzine sobre... deixa eu ver aqui, edição dedicada ao Buffalo Bill, sobre o Faroeste. Bom, aí há o duelo do Laudo, que é esse aqui, aqui. Né? O Laudo Ferreira, que fazia os fanzines. Nesse período, pouco depois, eu publiquei meu coeditado com Edgar de Guimarães, que é o criador do IQI, o meu Homo Eternos, em 4 volumes também, sob sugestão, por causa do duelo aqui, que também era em 4 edições, 3 edições, eu não lembro agora, do Laudo. Terceiro número deve ser em 6 edições, o do Laudo era em 6. Aqui vocês têm, na última capa aqui, o fanzine Barata, do qual eu participava também, de Santos, e outros fanzines. Vocês podem ver que ele vinha num formato que já era o próprio envelope. Aqui, vocês estão vendo o selo do correio, selos do correio, né, e o endereçamento, ele vinha para mim assim. Né? Então é interessante que ele já era pensado como um fanzine já envelope, né? E aí depois ele foi dando uma modificada, né? O Edgar Guimarães modificou o logotipo e manteve o QI, só que ficou mais como, em vez de IQI, acabou se tornando QI, Quadrinhos Independentes, que é esse aqui, essa versão já no número 27 de 1997. Vocês podem ver que até divulgando um dos meus fanzines aqui, que é o que é o Inexpugnável, que é esse aqui, né? E ver se tem mais algum. E tem o Solos também, que era outro fanzine meu, né? Então, esse fanzine, ele copublicava e coeditava a maior parte dos fanzines, e a maior parte deles versando e trazendo quadrinhos, ou trazendo quadrinhos ou versando sobre quadrinhos, né? Então, a maior parte das publicações de fanzines das décadas final de 80 e principalmente década de 90, no Brasil, a maior parte de divulgação, né, que estava aqui nesse QI, mostrava que a maior produção era de quadrinhos. Só que como não havia quadrinhos, editoras publicando oficialmente esses quadrinhos, né, eram poucas, a maior parte foi pelo caminho dos fanzines. Então, o fanzine QI, que existe até hoje, já está no número 198, que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Antes de mostrar o 198, vou mostrar essa outra terceira fase aqui. Né? Então, se a primeira fase foi esta, a inicial, né? A segunda fase é esta, e a terceira é essa aqui, que é o QI, apenas QI, Quadrinhos Independentes. E aí você vê esse número 155 de 30 de janeiro de 1977. Né?
Ah, desculpa, não é 77. Essa aqui é uma reprodução do jornal da Folha de São Paulo, que também trazia encartes de quadrinhos de 1977. Esse fanzine não é de 77, esse número 155 aqui é de janeiro, fevereiro de 2019. Então, vocês podem ver que ele ampliou no conceito de trazer também tiras, quadrinhos, textos, artigos com mais quantidade, seção de fórum de cartas também. Vou trazer aqui a seção de fórum de cartas, está aqui, que foi muito importante e tem sido muito importante. E também a divulgação mantida dos fanzines, né, do Brasil, dos que ele recebe. Quando o Edgar recebe os fanzines, ele divulga no fanzine QI, né? Então é um fanzine com bastante material. Deixa eu ver aqui. E artigos outros. E agora, atualmente, já no número 198, que é este aqui, vou mostrar para vocês, a capa dele é diferente. Essa capa aqui é a primeira capa que eu vejo, tem um número 198 aqui, em que ele não coloca o QI, escrito QI na capa. E ele deve ter explicado aqui, que eu recebi recentemente. Janeiro e março de 2026, está sendo trimestral e vai finalizar, segundo as informações que a gente tem angariado, agora no número 200. E eu não sei se ele vai continuar, né? Bem, ele não vem só assim, ele traz encartes também. Então aqui eu vou mostrar as páginas internas do QI, né? Que tem quadrinhos, tiras do Henrique Magalhães, de outros autores, textos, a seção fórum de cartas, tem material até que eu divulgo aqui, que eu mando para ele sempre também, de divulgação. Por exemplo, deixa eu achar um aqui. Sim, tem um meu aqui, eu vi, eu preciso encontrar na pressa, né? Bom, aqui ó, a seção de fórum de cartas, para vocês verem como está bastante ilustrada, né? Ela é bastante recheada, a depender do material que as pessoas enviam. E geralmente vem material de vários estados e até autores, né? E até de outros países como Portugal. Aqui está, na seção fórum, também minhas missivas, minhas cartas que eu mandei para eles, divulgando, por exemplo, sobre o meio acadêmico, sobre o do it yourself lá nos Estados Unidos, que são oficinas que eles estão fazendo ao vivo, online, de resistência com relação ao ICE, né, que é a polícia que manda embora os estrangeiros. Mas enfim, isso aqui é que eu postei no meu Gazine, e aí eu mandei para ele, ele posta aqui na seção de fórum também. E aí tem outros artigos e a tradicional divulgação de fanzines, tá aqui, ó. Edições independentes, né? E aí vocês têm uma gama grande de fanzines de vários temas diversos, inclusive quadrinhos, né? HQ Memories, por exemplo, está aqui divulgado, né? E aí dentro dessa quarta fase aqui, digamos, vem vários encartes de brinde, que são escritos por outros autores, pesquisadores, que auxiliam o Edgar Guimarães nessa trabalheira toda de publicação independente sobre quadrinhos e afins, né? A saga de Pecos Bill, Lincoln Neri, entrevista cedida a Rod Tigre. Então, a Liga dos Quadrinistas Independentes está aqui. Então, papos tais sobre a Maria do Henrique Magalhães, que completou 50 anos agora recentemente. E esse encarte de 4 páginas aqui faz até um paralelo com a Mafalda. Então, o que eu passei para vocês aqui? A homenagem ao 30 de janeiro de 1869, quando se iniciou a publicação do Ângelo Agostini com seus quadrinhos do Inhoquim. Antes disso, ele já havia publicado outros quadrinhos também, tiras, charges. Tem um outro francês que veio para o Brasil, que publicou também antes dele alguns desenhos, algumas tiras. Ele não foi o primeiro no Brasil, o Ângelo Agostini, mas de personagem fixo e uma periodicidade na revista Fluminense, nos jornais com a vida do Inhoquim, do personagem, ficou estabelecido como simbólico de que é o primeiro
quadrinho nacional. Lembrando que nos Estados Unidos veio em 1896 com Yellow Kid, veio depois. E na Europa já teve, um pouco antes do Brasil, outros europeus, como Rudolf Toffer e outros. Então, assim, aqui fica como simbólico, assim como o dia 12 de outubro de 1960, que ficou como simbólico o Dia Nacional do Fanzine, com Edson Rontani, que não foi o primeiro fanzineiro, teve 2 ou 3 meses antes dele que fez um outro fanzine, mas o Edson Rontani havia feito fanzines também anteriormente. Só que o que ficou mais registrado foi o fanzine ficção dele, que ficou periódico, saiu até divulgação dele na segunda página da capa de algumas revistas da editora Brasil América Limitada. Ele contribuiu também de vez em quando com essa editora. O que importa é o simbólico nesse caso, embora tenha um pouco de veracidade em questão de colocar o primeiro. Então, parabéns ao Dia Nacional do Quadrinho, 30 de janeiro, né? E parabéns aos fanzines que têm sido e foram excepcionalmente nas décadas de 80 e 90 no Brasil, esteio para a publicação dos quadrinhos. E aí tem a prova, os fanzines e a divulgação deles via IQI, ou quadrinhos independentes. Logo, parabéns para o fanzine de quadrinhos e sobre quadrinhos QI, do Edgar de Guimarães, que é de Minas Gerais, de Brasópolis, por ter iniciado na década de 90 esse importante veículo independente, do it yourself, né, que ele fazia e faz por conta própria, só que hoje tem colaboradores fazendo os encartes também, e que já está quase no número 200. E que vocês podem, se quiserem, acessar todos os números desde o primeiro no site Marca de Fantasia. E a editora Fantasia do Edgar de Guimarães é o Ego, que é uma brincadeira com o nome dele, Edgar de Guimarães, organizador. E ele organiza o QI. Vejam só, olhem só. Ele e o Henrique Magalhães escanearam e mantiveram desde o primeiro número que saiu em número 0, número 1, 0 e 1, acho que ele tem edição digital 0 e 1. Deve ter saído, eu não abri agora para ver, vamos abrir aqui o 0, que eu não me lembro. Eu não tenho esse número 0 e 1, eu tenho o do 3 ou do 4 adiante, né? Então aqui eu estou abrindo o 0. Número 0, janeiro e fevereiro de 93. Vocês veem que é bem simples, batido a máquina, provavelmente máquina elétrica, 2 páginas só. E aí o 1, sim, deve ter vindo. O 0 ele faz uma apresentação, né? O 1 ele mantém, ele traz a apresentação, mas ele aí começa a trazer a divulgação dos fanzines. Vejam só que interessante. E aí vocês têm, né? Aqui vem com mais páginas até, 12. Mas, por exemplo, esse que eu mostrei para vocês aqui, que está na minha mão, que estava, né? Está agora na minha mão, o número 5. Vamos de novo a ele. Aqui está o número 5. O número 5 é este. E aqui vocês têm como acessar o número 5 também. Tá aí ele aqui, ó. Então, ele tem até mais páginas. Eu estou achando que o meu aqui, ele veio... Não, tem 8 páginas no meu, mas esse encarte aqui tem 16 páginas, porque está com o encarte aqui da premiação do troféu Angelo Agostini, que já estava fazendo 10 anos em 1993. Então esse encarte deve ter vindo separado para mim, e eu não devo ter ele aqui comigo. Aqui ele encerra no 8 e da 9 em diante tem a explicação dessa premiação, da qual eu faço parte atualmente também, principalmente na área dos fanzines. Mas aqui, parabéns ao Dia Nacional do Quadrinho, 30 de janeiro de 1869 e agora 2026. E parabéns aos fanzines representados pelo QI, né, que é o informativo de quadrinhos independentes, o QI do Edgar Guimarães, que desde a década de 90 traz a difusão e divulgação do âmbito dos fanzines brasileiros e até estrangeiros, mas a importância que ele mostra, o fanzine acaba mostrando que os fanzines são o esteio, tem sido o esteio da publicação dos quadrinhos no Brasil, principalmente naquelas décadas até hoje um pouco. Se bem que hoje tem uma versatilidade, uma amplitude, uma ampliação, né, por plataformas de financiamento, editoras e outros, que o quadrinho
saiu finalmente do recôndito do que estava escondido, né? E as pessoas agora têm acesso e têm como fazer quadrinhos de uma forma muito mais fácil e simples e direta com financiamento do que nas décadas de 80 e 90, que era impossível para nós se não fossem os fanzines. É isso. Grande abraço a todos, parabéns ao Edgar Guimarães, parabéns ao Henrique Magalhães por colocar os fanzines online também, vou deixar o link do Market Fantasia sob esse meu vídeo, e parabéns aos quadrinhos, em especial aos quadrinhos brasileiros. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes zines, biográficos zines e afins.